Pessoal, lembrando aí que o nosso conteúdo desse semestre, né, ele já foi dado do artigo 121 ao artigo 136, letra A, tá bom? Artigo 121 ao artigo 136, letra A, e nós vamos ainda aí com o nosso conteúdo até o artigo 154, letra, deixa eu só confirmar aqui, 154, letra B. Então nós vamos aí, tem bastante coisa para nós vermos ainda. Do artigo 121, nós vamos até o artigo 154B nesse semestre ainda, tá? Então, as próximas semanas aí nós vamos ter bastante conteúdo postado para vocês. Vou ver se eu consigo postar ainda essa semana, para que essa semana não fique só como plantão de dúvidas. Então nós vamos aí com todo esse conteúdo para vocês. Pessoal, eu estou à disposição para vocês fazerem os apontamentos daquilo que vocês gostariam que eu explicasse novamente, de algum artigo que não ficou muito claro para vocês, que gerou algum tipo de confusão, tá? Então vou aguardar essa manifestação de vocês para que eu possa, se vocês não tiverem alguns apontamentos, eu faço alguns apontamentos que eu acho que são mais importantes, mas eu estou aqui à disposição de vocês. Lembrando também, muitos colegas estão colocando seus questionamentos lá no AVA, tá? Naquela aula que eu postei, você assistiu a aula, faça ali o seu comentário, faça ali a sua pergunta. Toda semana eu respondo todos os comentários que tem, todas as perguntas que tem lá no AVA. Então é importante aí também que vocês participem, vocês registrem a presença de vocês lá na plataforma. Então, fica aí uma dica importante também, de que vocês também participem lá pela nossa plataforma de estudo, para que fique aí também registrada a presença de vocês, registrado o estudo de vocês. Né? Alguém no futuro vai falar, mas você não estudou durante a pandemia. Não, olha lá, olha, eu fiz lá o meu registro, eu fiz a minha pergunta, eu participei, eu perguntei. Então é importante que vocês também participem lá do AVA, tá bom? Depois eu peço aí para a Júlia, para o outro colega representante, que informe os demais amigos, os demais colegas, que participem e que façam seus questionamentos lá pela plataforma, que nós estamos respondendo também todas as perguntas pela plataforma, tá bom? Pessoal, quem é que gostaria aí de fazer a primeira pergunta, de pedir aí o primeiro artigo, né? Para que eu possa estar explicando, sanando alguma dúvida aí. Vamos lá, pessoal. Na sala de aula, alguns colegas não perguntam de vergonha. Aqui eu não estou vendo ninguém. Se quiser escrever ali, escreve, não tem problema. Vamos manifestar. Ó. Primeira colega a manifestar. Doutora Letícia pergunta o seguinte: qual seria um exemplo de um crime omissivo em relação ao artigo 134? Excelente pergunta, doutora. Vamos lá para o artigo 134. Lá tem: expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Né? Então, o que nós temos com relação a este crime? A pena dele é uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Se o fato resulta em lesão corporal de natureza grave, no caso, para o recém-nascido, passa a ser uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Se resulta a morte, uma pena de detenção de 2 a 6 anos. Então, fica aí a leitura deste primeira do caput aí do artigo. A doutora pergunta sobre um exemplo de crime omissivo em relação a este crime. Né? Então, para isso, eu vou fazer aqui a explicação também, está aqui a doutrina do meu lado. Vamos estudar a classificação do crime para que eu possa chegar aí onde a doutora deseja. Diz a classificação do crime que trata-se de um crime próprio, porque somente a mãe pode praticá-lo. Diz mais. Além disso, nós temos, né, tanto o próprio quanto o sujeito ativo, quanto o sujeito passivo, no caso o próprio, a mãe, sujeito ativo, ou o sujeito passivo ali, o filho. Então esse é um primeiro exemplo. É um crime de perigo concreto, porque de fato o recém-nascido está exposto ali a toda a nocividade do ambiente, então é um crime de perigo concreto. Nós temos ainda que, embora o tipo penal não faça expressa referência à sua existência, né, nós temos ainda que considerar o fato de que, com relação à análise do núcleo do tipo, expor ou abandonar, requerem de alguma forma o surgimento de uma situação diversa da anterior, isto é, o nascimento do perigo de forma, então, livre. É um crime comissivo ou omissivo, diz aqui, conforme o caso instantâneo de efeitos permanentes, assim por diante. Bom,
o que nós temos aí como um crime omissivo ou um crime comissivo? Bom, comissivo, por ação, seria, por exemplo, quando a mãe leva essa criança e deixa essa criança num determinado lugar. E um crime omissivo, nos termos aqui do caput, né, desse artigo, quando ela diz abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria, na verdade, ela deixar de tomar ali os cuidados necessários para a proteção do seu filho recém-nascido. Então, um exemplo de crime omissivo em relação ao artigo 134 na verdade, quando ela abandona a criança dentro de casa, por exemplo. Isso acontece, né, ao invés de alimentar, de higienizar, de alimentar essa criança, a mãe simplesmente abandona o filho dentro da própria casa, como se ele não existisse. Então, aí seria uma conduta em que ela deixa de fazer aquilo que se espera que ela faça, que caberia a ela fazer. Entendeu, doutora? Então, nessa hipótese, o crime omissivo é quando ela deixa de agir conforme o necessário. E o crime comissivo, quando ela age para abandonar, para expor diretamente essa criança a uma situação de perigo. Então, essa seria aí o exemplo de um crime omissivo em relação ao artigo 134. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Mas é bastante interessante, sim, essa questão do artigo 134, doutora. Bastante interessante. Vamos lá, mais alguém? Doutora Natália, vamos lá. Com relação ao artigo 134, o texto é claro em dizer expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Porém, a ascendente mãe que deixa, por exemplo, o recém-nascido com os avós pelo fato de terem condições financeiras estável e tendo em vista que não teria condições para sustentar a criança por ser mãe solteira, evidentemente não coloca a criança em perigo. Contudo, não está sob sua proteção e cuidado, aos quais necessária para o seu desenvolvimento. Mediante o caso, a mãe do recém-nascido seria configurado o crime do artigo 134 ou 133. Doutora, essa também é uma questão bastante interessante, em que nós já, de uma forma direta aqui, temos uma questão bastante importante. Porque, olha só, o artigo 134 fala expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Quando nós lemos o artigo 133, abandono de incapaz, lá diz, abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. A primeira diferença que existe entre o artigo 133 e 134 é a idade daquele que está sendo abandonado, né? A condição daquele que está sendo abandonado. O artigo 134 ele fala de pessoas, por exemplo, aqui, exemplo, uma criança que ela é abandonada na rua. Essa criança abandonada na rua, não estando acostumada a viver na rua, logicamente que ela vai ali correr um risco. Logicamente que ela vai ali não saber sobreviver frente às adversidades da rua. Aqui também ele fala por motivo de incapacidade. Pode ser em razão da idade, pode ser em razão de uma doença. Então, essa seria a primeira situação, né? Uma outra questão importante ainda com relação a esse questionamento da doutora, né? Tanto é que essa situação que eu estou dizendo, ela lá é uma causa de aumento de pena, como por exemplo, se o abandono ocorre em lugar ermo, se o agente é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, ou, de acordo já com o acréscimo aqui do Estatuto do Idoso, se a vítima é maior de 60 anos. Então, a primeira diferença entre os dois é que o artigo 133 ele fala do abandono de pessoa que está incapacitada ou não tem condição ali de se defender frente às adversidades do local onde ela está. Já o artigo 134, ele fala de forma expressa só do recém-nascido. Então, de forma concreta, nós já temos que esse exemplo que a doutora coloca aqui da mãe que deixa a criança com os avós é o artigo 134, porque ela coloca, olha só, expor ou abandonar. Então, essa exposição desse recém-nascido a um perigo
já estaria ali configurado, né? Não no exemplo que a doutora deu, mas abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria, independentemente se ele vai correr algum risco ou não. Então aqui nós temos a exposição desse recém-nascido a um dano, ou, no caso, como o exemplo que a doutora coloca, o abandono do recém-nascido, seja numa maternidade, seja na porta de alguém, seja com algum parente, nós estamos diante do crime de abandono. Então, aí seria essa questão, e uma questão muito própria, no caso do recém-nascido, conforme o exemplo que a doutora coloca. Então, melhor seria a interpretação pelo artigo 134 e não pelo artigo 133. Até porque nós temos que levar em consideração que a pena máxima do artigo 134, ali no seu caput, ela é menor do que a pena máxima aplicada no caput do artigo 133. Levando-se em consideração ainda que essa mulher pratique esse ato num estado de desespero, um estado de autoproteção, de uma gravidez talvez indesejada, né? E aqui diz, para ocultar desonra própria, então é mais coerente aqui que não seja aplicada a essa mulher a pena máxima ou uma pena maior do que aquela já prevista no artigo 134. Doutora Natália, se tiver mais alguma dúvida aí, eu esclareço, tá bom? Que bom. Ver o recém-nascido engasgando com leite e não fazer nada configura omissão? Exatamente, doutora. Mas aí tem um outro detalhe, né? Essa omissão seria a omissão, então, do artigo 134? Seria a omissão do artigo 133? Ou seria a omissão do artigo 135? Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo, em grave iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro à autoridade pública. Então, doutora Letícia, nessa situação que a doutora coloca aqui, eu vejo que é mais o artigo 135, tá? Seria omissão de socorro, já que o perigo ele é iminente, já que o perigo está acontecendo. Então, aí, doutora Letícia, eu compreendo que seria o artigo 135. Pessoal, vou lançar um desafio aí, abram o Código Penal e vamos debater um assunto que eu acho que é bastante interessante e muita gente confunde. Não sei se vocês perceberam isso que eu vou dizer agora, mas eu gostaria que vocês lessem aí, né? Eu vou dar uns minutinhos para a gente poder debater isso. Clério, fica atento aí aos seus dois computadores, seus monitores, seus códigos. Vamos lá, pessoal, artigo 129. Eu quero que vocês leiam o artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2º. Diz o seguinte: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 2º. Se resulta, inciso 2º, enfermidade incurável. Então vocês vão ler o artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2º. Aí vocês vão passar a página aí e vocês vão ler o artigo 130. O artigo 130 diz o seguinte: expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato criminoso a contágio de uma venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se é a intenção do agente transmitir a moléstia, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. E parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação. E aí vocês pulam para o artigo 131, que diz o seguinte: perigo de contágio de moléstia grave. Praticar com o fim de transmitir a outra em moléstia grave, de que está contaminado, ato capaz de ou ato capaz de produzir o contágio, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2º, artigo 130 e artigo 131. Essa é a redação desses artigos que eu coloco aqui em debate, que eu coloco aqui em discussão. E qual é a minha pergunta? A transmissão do vírus HIV, ele se enquadra no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2º, artigo 130 ou artigo 131? Essa é a pergunta.
E aí, qual é o primeiro palpite? Doutor Leonardo Murari coloca aí 131. Vamos lá, quem mais? A Isabela também pensa que é o 131. Vamos lá, pessoal. Nós estamos em 14 alunos aqui na sala de aula. Vamos dar o nosso palpite aí. Logicamente que é um palpite jurídico, né? Mas vamos dar o nosso palpite. Doutora Letícia coloca que é o artigo 129. Doutora Natália, 131. Pessoal, opa, doutora Larissa coloca artigo 129. Muito bacana, pessoal. Vamos participar. Assim fica mais legal a nossa aula aí. Pessoal, olha como é a interpretação deste tema. Olha lá, doutor Igor, eu acredito que vai depender da finalidade do indivíduo. Vamos lá. Pessoal, vamos analisar novamente o texto legal e aí eu volto explicando isso. O artigo 129 fala lá no parágrafo 2º. Se resulta enfermidade incurável. O artigo 130. Agora não vale dar palpite mais. O artigo 130 fala: perigo de contágio venéreo. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer outro ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber estar contaminado. E o artigo 131 fala praticar com o fim de transmitir a outra em moléstia grave, de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Responde-se esse fato de forma incontestável. A AIDS tem cura? Logicamente, vocês vão dizer para mim que até agora não tem cura. Então, na verdade, o artigo 129, parágrafo 2º, ele fala exatamente isso. Ele fala enfermidade incurável. Tá? O artigo 131, por exemplo, nós podemos pensar no momento em que nós estamos vivendo. Ou seja, o Covid-19, a pessoa sai aí com síndrome gripal, sai às ruas sem usar máscara, tossindo aleatoriamente, transmitindo o vírus a quem estiver ao seu redor. Aí nós estaríamos diante do artigo 131. Tá? Só para eu justificar aquilo que eu estou dizendo, olha só o que diz o STJ com relação à AIDS, a transmissão do HIV. O STJ diz o seguinte na sua jurisprudência: na hipótese de transmissão dolosa de doença incurável, a moléstia grave, conforme previsão. Não, melhor, vamos lá. Na hipótese de transmissão dolosa de doença grave, a conduta deverá ser apenada com mais rigor do que o ato de contaminar outra pessoa com moléstia grave. Então, ou seja, o HIV é mais grave do que simplesmente uma moléstia grave que tem a cura, conforme previsão do artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal. A alegação de que a vítima não manifestou sintomas não serve para afastar a configuração do delito previsto no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal. É de notória sabença que o contaminado pelo vírus HIV necessita de constante acompanhamento médico e de administração de remédios específicos, o que aumenta as probabilidades de que a enfermidade permaneça assintomática, né? Porém, o tratamento não enseja a cura da moléstia. Então, nesse caso, está pacificado, né, hoje, atualmente, conforme o entendimento atual, de que a transmissão de HIV está ali inserida no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2º. Num passado aí não tão distante, já foi interpretada como tentativa de homicídio. Então, essa é uma questão aí da qual nós temos uma questão bastante importante, tá, com relação a isso. E é exatamente essa questão, o Clério. É considerado como uma lesão corporal de natureza gravíssima, nos termos aqui do parágrafo 2º, porque o parágrafo 1º do artigo 129 trata das lesões graves, o parágrafo 2º trata das lesões gravíssimas, né? O parágrafo 3º trata da morte. Então, de fato, a transmissão do HIV considera-se como uma lesão corporal de natureza gravíssima, tá bom?
Então, essa é a interpretação. Tem cura? Tem, então é grave. Né? Não é tão grave, não afeta, não põe a pessoa em risco de vida, artigo 130. Ou é algo incurável, artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2º. E aí eu vou para mais um questionamento, artigo 130. Vamos lá. Peguem novamente aí o artigo 130. E a pergunta que eu faço é: existe responsabilidade culposa nos termos do artigo 130? Mais uma vez, ele diz o seguinte: expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contar de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se a intenção do agente é transmitir a moléstia, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, ou seja, o que eu pergunto é: existe aqui a responsabilidade do agente na forma culposa? O que vocês acham? Doutora Larissa pensa que sim. Vamos lá. Quem mais? Se alguém quiser justificar também por que pensa, ou pode ficar à vontade também, pessoal. Se quiser ligar o microfone aí, né, para não ficar muito monótono aqui nosso bate-papo, pode ligar também. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Olha, vamos começar a pôr lenha nessa fogueira. E se a pessoa usar preservativo, mesmo estando contaminada, o crime continua existindo ou não? Então, primeiro, cabe a modalidade culposa. E segundo, se a pessoa usar preservativo, o crime é excluído ou não? Professor? Oi? O crime não é excluído, porém não há o dolo, né? Vamos lá, essa é uma questão interessante aí, Clério. Doutora Natália, vamos pensar o seguinte, olha, o artigo 100, a questão da AIDS ficou lá no artigo 129, parágrafo 2º. Porque, olha só, porém, se a pessoa sabendo que tem AIDS e mesmo assim mantém relação sexual com alguém para transmitir à pessoa doença, pode responder pelo crime do artigo 121, não, 131, não pode? Não, doutora, porque a AIDS é uma doença incurável. O artigo 131 só trata de doenças graves, mas curáveis. Então, por isso que não cabe aí no artigo 131, tá bom? Pessoal, então vamos lá, ó. Vamos pensar agora com relação ao artigo 130. O que nós temos a respeito aqui do artigo 130? A doutora Larissa coloca que eu acredito que não é excluído, até porque é o progressivo, né? Como estaria apropriado. Eu acho que pode ter culpa. A doutora Letícia Seco disse. Pessoal, funciona assim. Aqui nós temos 2 tipos de dolo. Tem o dolo de dano e o dolo de perigo, tá? Então nós temos 2 tipos de dolo aqui. Então a primeira situação, cabe aqui na modalidade culposa? Não, pessoal. Se a pessoa não sabe, ela não tem como saber que foi contaminado por uma doença venérea. Pessoal, doença venérea são doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, ou seja, hoje nem é mais chamado de DST, é de IST, infecção sexualmente transmissível, tá? Então, ou seja, aqui nós não estamos falando de doenças, de nada assim tão grave como nós podemos pensar. Aqui, o que se trata, da forma mais comum que a literatura traz, né, de doenças ou de infecções sexualmente transmissíveis, é gonorreia, é algo nesse sentido, tá? Então, ou seja, o que nós estamos tratando aqui no artigo 130 é algo diferente do que é o artigo 131, porque não é grave e não é permanente, não é incurável, como diz o artigo 129. Então, o artigo 130 é o mais leve dos 3, com relação à gravidade da conduta do agente, tanto é que ele tem uma pena menor. Então, a primeira situação, quando ele fala expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer outro ato libidinoso a contagem de moléstia venérea, ou seja, ele sabe que está contaminado, não toma os cuidados necessários e expõe o outro ao perigo. E ele ainda diz de que sabe ou deve saber que está contaminado. Isso já tira a culpa. Porque se ele não sabe e não tinha condição de saber que foi contaminado, não há como responsabilizá-lo culposamente pela prática deste crime. Tá? Então aqui não cabe responsabilidade culposa
pela prática do crime. Ou seja, se ficar provado que a pessoa não sabia e não tinha como saber que estava contaminado, ela não será responsabilizada criminalmente pela sua conduta. Quando ele coloca aqui que sabe ou deveria saber, exemplo, o marido sai para a noite, fica com uma prostituta sem nenhum tipo de proteção, passa 2, 3 dias, ele não sente sintoma nenhum e vai lá e faz sexo desprotegido com a sua esposa. Ele sabe, aqui ele tem a consciência, ou ele deveria saber que poderia estar contaminado, mesmo ainda sem ter nenhum efeito colateral, sem ter aí nenhum sintoma da doença. Então, ou seja, ele se expôs a um perigo e está expondo a esposa ao perigo também. Então, essa é a primeira situação, ou seja, não admite modalidade culposa. Né? Infelizmente, doutor Letícia, a lei entende que não cabe aqui a responsabilidade culposa, que ele só pode ser punido a título de dolo. Ele não é punido a título de culpa, tá? Nos termos da lei, da interpretação da lei. O exemplo que eu passei para vocês agora há pouco, né, a utilização do preservativo, a doutrina diz o seguinte: então, se ele sabe que está contaminado, ou se ele sabe que pode estar contaminado e mesmo assim usa preservativo, olha o que a doutrina diz: não configura o delito, pois inexiste conduta que é a colocar em perigo o sujeito passivo. Então, se ele está se protegendo, está protegendo o sujeito passivo, também não há que se falar aí em responsabilidade penal. Embora seja crime de perigo abstrato, é inadmissível que o núcleo do tipo se concretize, ou seja, não há uma exposição, o que somente se dá caso a gente atue sem qualquer tipo de proteção. Então, a interpretação do artigo 130 é que não cabe responsabilidade culposa, e se de qualquer modo o sujeito ativo tomar o cuidado de tentar proteger a outra pessoa com o uso de preservativo, também não existiria aqui a figura típica do artigo 130. Pessoal, essa é a interpretação legal, é a interpretação doutrinária, é a interpretação jurisprudencial sobre o artigo 130. Não existe responsabilidade culposa, tá? E caso o sujeito ativo busque, por exemplo, conforme o exemplo que eu dei, utilizar preservativos para proteger ali a outra pessoa, já que ele tem dúvida se ele está contaminado ou não, se ele assim o faz, ele, então, também não tem responsabilidade criminal, por mais que ele fique doente posteriormente e a pessoa aí observa o fato. Diga aí, doutor Leonardo. Exatamente, né? Aqui nós temos que levar em consideração duas situações: o dolo de dano, o dolo de perigo e o dolo eventual. Então, na verdade, existe num primeiro momento a intenção do dano, né? Mas quando ele aqui diz, olha só, quando ele age em que ele deveria saber, mas não toma ali os cuidados necessários, ele assume o risco de produzir o resultado. Então, nós estamos também diante aí do dolo eventual, né? Nós temos que levar em consideração essa questão da situação. Né? Aí você coloca onde a hipótese do preservativo estourar. Vamos estudar, né? Vamos pensar o seguinte: a cada 100 preservativos que são utilizados, quantos estouram devidamente colocados? Então, na verdade, é um número muito pequeno, né? Ele é feito para não estourar, né? Salvo raras hipóteses, salvo raras exceções, se não for corretamente colocado, corretamente utilizado, ele vai estourar. Do contrário, ele não acontecerá. Mas o que vai determinar aqui é o fato em que ele teve o cuidado, ele teve a cautela de utilizar o preservativo com a intenção, e aí eu utilizo o próprio termo que o doutor usa, com a intenção de não contaminar e de não proteger de não contaminar e proteger o seu parceiro. Então, aí já é a intenção dele está demonstrada com a utilização do preservativo, de que ele não tinha intenção. Se o preservativo estourar, ele vai ser uma conduta culposa. A doutora Larissa coloca aqui que e aí não tem, só para terminar, não tem a responsabilidade culposa no artigo 130, doutor Leonardo. A doutora Letícia coloca: acho que a sanção sobre o parágrafo 1º do artigo 130 deveria ser maior, porque a pessoa ainda faz com a intenção e pode apresentar risco à saúde da vítima. Eu concordo, doutora Letícia, poderia ser maior sim, porque a pena aqui de 1 a 4 anos, né, sabendo que a pessoa quer contaminar o outro, poderia ser maior. Por que não é maior? Existe uma justificativa para isso também. Não é maior porque, por mais que exista a contaminação, nós estamos falando de uma doença que não coloca a outra pessoa em risco de vida.
Aqui no artigo 130, nós estamos falando de uma doença venérea que não vai matar a pessoa. Então, por isso que não é maior a pena. Né? No artigo 131 é maior, no artigo 129 é maior, mas no artigo 130, já que nós estamos falando de uma doença que não expõe a vítima a um risco de vida, por isso que não é maior. Tá? Mas é revoltante? Isso, para o nosso senso comum, isso fere um pouco sim. A doutora Letícia tem toda a razão aí. Pessoal, vamos voltar um pouquinho no artigo 122, porque é um artigo que teve muitas mudanças, e são mudanças importantes aqui, que é importante nós relembrarmos, já que nós vimos eles lá na nossa primeira semana de aula, segunda semana de aula, e é importante a gente tocar no assunto aqui novamente, né? Que é com relação aqui a induzir, instigar ou auxiliar alguém a suicidar-se ou a prestar auxílio para que o faça com relação à prática da automutilação. Então, aqui, só para frisar um detalhe importante, nas duas hipóteses, tanto quanto ao suicídio quanto na automutilação, o desejo do autor do fato é a morte, para os dois. Tanto é que aqui, quando se fala em automutilação, né, levando como exemplo aí a baleia azul, a intenção é que lá no final, cumpridas as 50 etapas, a pessoa se mate. Né? Então, nos dois aspectos aqui, o objeto material é a pessoa, a vítima que sofre a lesão, seja com relação ao ato do suicídio ou da automutilação, e o objeto jurídico é a proteção da vida humana. Então fica aí também essa observação importante que aqui no artigo 122, o único objetivo do autor do fato é a morte da vítima, tá? Seja pelo suicídio ou seja pela automutilação. As duas hipóteses levam a vítima à morte. Então fica aí essa característica também bastante importante quanto ao artigo 122. Vamos lá, pessoal. Estou aguardando perguntas aí. É importante que, enquanto vocês estão lendo, enquanto vocês estão assistindo lá as videoaulas, que vocês anotem as dúvidas, né? Aquilo que ficou às vezes mais confuso, para que a gente possa tentar esclarecer aqui. Pessoal, vamos partir então aí para o artigo 135 e o artigo 135A. Vamos ler esses dois artigos e visualizar aí aquilo que eles de fato dizem para nós. O artigo 135 diz: deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem o pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grande e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Então, a primeira consideração que eu faço sobre o artigo 135 é que todos nós podemos ser sujeitos ativos de um crime, desde que nós ali cometamos qualquer tipo dessas condutas descritas aí no artigo 135. Um outro fato importante é, nessa condição aqui, diz criança abandonada ou extraviada. Pessoal, eu não estou falando aqui de criança de rua. Se a criança já é moradora de rua, ela já sabe conviver com os perigos da rua. Então nós estamos falando daquela criança, né, que não consegue, que não sabe conviver, que não sabe se defender, né, dos perigos da rua. Então é uma outra situação aqui da qual nós estamos tratando. Uma outra situação importante aqui é o fato de que a pessoa não é obrigada a colocar a sua própria vida em risco para proteger a vida alheia. Tanto é que existe essa ressalva no próprio artigo 135. Aqui diz, olha, sem risco pessoal. Então, é um outro aspecto aí bastante importante. Mas eu não posso, eu não sei, eu não tenho condição de agir para proteger aquela pessoa naquele estado de iminente perigo, mas eu vou então ligar para as autoridades públicas para que elas tomem ali o devido cuidado e socorram a pessoa. Né? Liga para o SAMU, liga para o bombeiro, tem que ligar para as autoridades públicas para que possam agir em socorro daquela pessoa que necessita. Então, esse é um fato bastante importante.
Aqui o sujeito ativo e o sujeito passivo pode, logicamente, aí ser qualquer pessoa. Já no artigo 135A, e aí eu já faço uma ressalva, que existem muitas, mas muitas críticas ao artigo 135A na doutrina. Alguns autores dizem até que o artigo 135A ele é inconstitucional, né? Mas é importante que nós observemos o que ele de fato diz. Diz o artigo 135, letra A. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para atendimento médico hospitalar emergencial, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta em morte. Então é importante aqui que nós saibamos alguns conceitos iniciais e primários para análise do artigo 135A. Então a primeira questão que nós vamos analisar é, primeiro, aqui é condicionar o atendimento médico a uma garantia financeira. Condicionar o atendimento médico ao preenchimento de formulários. Que tipo de atendimento médico é esse? Emergencial. Nós temos uma diferença muito grande no contexto daquilo que se refere à emergência, à urgência e ao eletivo. Então, mais uma vez, o que é o eletivo? O atendimento eletivo. Perdão. Você tem uma pedra no rim, precisa fazer uma cirurgia. Em momentos de Covid-19, da pandemia, você vai se submeter a uma cirurgia? Não, você vai continuar com a dor por mais um tempo, até que futuramente você possa se submeter a uma cirurgia de forma segura. Isso é o tratamento eletivo. O que é o tratamento de urgência? O tratamento de urgência é aquele em que a pessoa corre o risco de vida, tá? Mas ela pode esperar de um dia para o outro, ela pode esperar para a semana seguinte para ser tratada, mas é grave, mas não precisa ter um atendimento imediato. Já o tratamento emergencial, resumido, ou atende ou morre, não tem opção. Então, aqui nós estamos falando daquela situação emergencial, daquela situação em que, se o tratamento não for dado imediatamente, a pessoa corre o risco de fato de morrer. Então, isso é o que diz aqui o artigo 135A. Mais uma situação. Esse artigo ele pode ser praticado em qualquer ambiente de saúde, seja ele público ou privado. No contexto em que ali nós temos a questão do pagamento, da segurança, da garantia do hospital em receber, ou de preenchimento de formulários quando o atendimento for gratuito. Então, nas duas hipóteses, tanto atendimento público quanto atendimento privado, seja hospitais, clínicas, UBSs, ou não importa, esse tratamento ele tem que ser dado. Aí fica aquela questão, mas, bom, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não tenho cheque, eu não tenho lá uma nota promissória, não vou assinar. Eu estou passando mal, eu vou morrer. Minha família pega e me leva, me coloca dentro do Sírio-Libanês, do Albert Einstein. O que o hospital tem que fazer? O hospital tem que atender esse paciente e estabilizar esse paciente. E fazendo isso, logicamente, depois ela vai transferir esse paciente para o SUS. André, mas ele não pagou, ele não deixou cheque calção, ele tem que ser atendido. Ele tem que ser atendido. Sendo atendido, depois o hospital vai entrar com uma ação de cobrança das despesas médicas, das despesas hospitalares. Se ele não tem para pagar, ele vai... o hospital pode executar, por exemplo, um plano de saúde que ele tenha. Se ele não tem plano de saúde, o hospital particular pode cobrar do SUS aquele serviço que fez para alguém que poderia utilizar ali a saúde gratuita. Né? Não existe saúde gratuita, já que ela é custeada pelos nossos impostos, mas de uma forma indireta e mais comum de dizer que ela aquela saúde prestada não remunerada diretamente. Então, fica aí essa análise do artigo 135A para o artigo 135. O artigo 135, lá o sujeito ativo e o sujeito passivo são pessoas comuns. Aqui não, aqui nós temos a responsabilidade de entidades privadas ou públicas de saúde com relação ao atendimento médico hospitalar emergencial. Então fica aí essa distinção bastante importante, bastante característica do artigo 135A. E aí surge uma questão bastante interessante. Vamos lá, doutora Letícia. Sobre o artigo 135, há muitos crimes sobre omissão de socorro, que não são descobertos. Muitas pessoas que passam por um acidente grave, que não chamam por socorro.
Isso configura crime, não é? Exatamente, doutora Letícia, isso configura crime. Agora, um detalhe importante é o seguinte: a pessoa só responderá criminalmente quando de fato o socorro naquele momento era possível. Vou dar um exemplo para a doutora entender que quando não é omissão de socorro. Imagina um acidente onde a pessoa teve lá a cabeça decepada. Eu passo, vejo e não ligo para ninguém. Eu omiti socorro? Aquele corpo já sem cabeça? Aí não, exatamente. Então, Professor, oi, pode falar. professor, o artigo 135, Sim, onde ele fala da omissão de socorro, isso. o artigo 304 do Código de Trânsito Hum, fala também da omissão. isso. Fala. E são penas muito maiores. Sim, A minha pergunta é o seguinte: quando se trata de acidente de trânsito, logicamente, vai estar vinculado ao Código de Trânsito. exatamente. Porém, a omissão. Peraí, a gente falhou. Aí, Porém, a omissão, se eu tiver em via pública e eu presenciar um acidente e só tem eu cometi a omissão. Por ser um acidente de trânsito, eu estou submetido ao artigo 135 ou estou submetido ao artigo 304 olha, bastante do Código de Trânsito, questão. onde as penas são muito maiores? O artigo 304 do Código de Trânsito, ele não é referido à vítima, ele é referido ao autor. Então, se o autor causa o dano na direção de veículo motor e não socorre, aplica o artigo 304. Aqui o artigo 135 é para qualquer outra condição em que o autor ele não causou aquele dano, aquela necessidade de socorro, sendo o condutor do veículo automotor. Então lá Não, é necessário que ele seja o condutor. eu entendi. Aqui embaixo que fala, o parágrafo único. Incide nas penas previstas nesse artigo o condutor do veículo, ainda que sua omissão seja suprida por terceiros, ou que se Isso. trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Exatamente. Está respondido então aí. Tá Beleza? bem, professor? Isso aí. Então, doutora Letícia, só voltando aqui, o grande problema em muitos casos, e o Cleber coloca isso aí também, como é que eu vou descobrir? Né? A pessoa só vai saber se alguém se omitiu de socorrer alguém se tiver, por exemplo, uma filmagem, uma câmera de segurança que saiba que o outro passou, viu ali a pessoa pedindo às vezes socorro e não fez nada. Mas é muito difícil, na verdade, identificar quem se omite em socorrer determinada pessoa. Não é tão simples, não. Vai ter que analisar muito bem o caso concreto para ver a situação. E olha, doutora Letícia, vamos lá. Vamos complicar a coisa então agora, mas vai complicar no modo positivo, no modo bom. Já que nós estudamos o artigo 135A, eu quero que vocês me digam aí qual que é a diferença entre o 135A e o 136, o crime de maus tratos. Eu acho bastante interessante essa análise, esse comparativo entre os dois artigos, que faz a gente refletir bastante também. O artigo 136 ele diz o seguinte: expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, de ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina, pena de detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 2º, se resulta lesão para o parágrafo 1º, de natureza grave, pena de 1 a 4 anos, se resulta a morte de 4 a 12 anos, aumenta-se ainda a pena de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Então, vamos lá também, vamos ver, né, vamos comparar ali os dois momentos entre o artigo 135 e o artigo 136, lembrando que o artigo 136 ele é muito mais amplo do que o artigo 135. E, na verdade, ali, já que a própria rúbrica do artigo fala maus tratos, nós estamos falando aqui
de uma conduta que vai gerar um dano, que vai gerar um sofrimento à vítima também. Professor, o artigo 136, a gente vê muito por aí nesses albergues, asilos aí que tem esse pessoal da terceira idade Isso. e O que pessoal é não encontrado prestam. abandonado, sujo. Isso, Exatamente. exatamente. A gente ouve falar muito nesse artigo 136 nesse aspecto. Agora, quais são as diferenças do artigo 135 e 136? A diferença aí, Clério, é muito simples. A diferença é a seguinte: o artigo 135 ele está falando daquele momento antes do atendimento. Ele vai falar daquele momento que a pessoa está procurando ajuda no atendimento médico hospitalar emergencial. Aqui no artigo 136, quando ele fala assim, olha, sua autoridade, guarda, vigilância para fim de. E aí ele diz para nós exatamente qual é a finalidade da pessoa estar ali. Para fim de educação, ensino, tratamento. O que é o tratamento, então? O tratamento nada mais é do que aquela pessoa que já está internada e aí ela sofre, na verdade, os maus tratos no local em que ela deveria receber o tratamento. Na verdade, aquela pessoa que está internada no manicômio judiciário, no hospital de custódia, né? Aquela pessoa que está internada, por exemplo, no próprio hospital, e lá ela sofre um tratamento, por exemplo, desumano. Então, na verdade, aqui os maus tratos relacionados à saúde, ao tratamento, é para aquela pessoa que já está sob a tutela do ambiente de saúde. Enquanto o artigo 135A, ele vai falar do que ela está buscando o atendimento hospitalar emergencial. Aqui a pessoa já está sob a tutela do ambiente de saúde, né? Uma outra situação importante aqui também, e até a doutrina fala bastante sobre isso, é o fato da questão aqui, já vou responder ali para a Júlia, é o fato também de nós termos aqui uma outra condição importante, que é do abuso dos meios de correção ou disciplina. E aí muita gente confunde a lei da palmada lá, aquela lei que dizia que foi interpretada errada por alguns, de forma errada por algumas pessoas, dizendo que os pais não podiam mais educar os filhos. Na verdade, não é isso que acontece. Tá? Na verdade, não quer dizer aqui que o pai não possa dar uma palmada no filho, não possa educar o seu filho. Está dizendo que o pai não pode agredir o filho, não pode espancar o filho. Né? Porque ele diz: olha, abuso nos meios de correção, mas ele pode, ele existem meios de correção que ele pode utilizar. O que ele não pode fazer é abusar desses meios de correção. Uma outra situação aqui com relação aos presos também, porque quando cita custódia, são os presos. Presos são pessoas custodiadas ao Estado. Então, essa é uma outra interpretação também sobre o artigo 136. A Júlia pergunta aqui: caso a vítima tenha sobrevivido ao acidente e tenha visto o autor da omissão de socorro após o ocorrido, a vítima poderá testemunhar contra o autor da omissão? Num primeiro momento, Júlia, ela não é só testemunha, ela vai denunciar aquela pessoa por ter podido ajudá-la sem risco de vida e não tendo feito. Né? Então, essa é uma questão importante. Eu sempre digo: você não precisa socorrer pessoalmente se sua vida estiver em risco. Né? Imagina que a pessoa está lá toda cheia de sangue. Eu sou obrigado a tocar no sangue de alguém? Eu sou obrigado a me contaminar muitas vezes com o sangue de alguém? Não, não sou. Mas eu vou ligar para o SAMU, para o bombeiro, e eles vão socorrer. Imagina que eu passo pelo local, não paro, mas eu ligo para o SAMU e ligo para o bombeiro e vou embora. A vítima vai achar que eu não socorri ela. E aí ela vai dizer: olha, fulano passou aqui e me deixou morrendo. Tá. Só que aí, a hora que ela me acusar, eu vou dizer: olha, não, naquele horário tá aqui o registro da minha ligação do meu celular e eu liguei para o bombeiro, eu liguei para o SAMU e pedi socorro para você. Então, eu não agi com omissão de socorro. Eu só não socorri pessoalmente, mas eu pratiquei o socorro por meio das autoridades públicas. Então, fica aí também esse critério, viu, Júlia? Mas, na verdade, a vítima, nesse caso, se de fato ele não socorreu e não pediu ajuda de forma alguma, ela é a vítima e ela vai denunciar, né, essa pessoa para que o Estado promova, então, a ação e assim ela possa responder pela prática do seu crime, que é a omissão de socorro. Diga, Leonardo.
Não, conta o fato aí para nós que a gente tenta interpretar. Ah, sim, essa é uma questão bastante interessante, Leonardo. E isso acontece por duas situações. Você tem toda a razão, tá? Eu também não vou lembrar agora onde é que está descrito isso no texto legal, mas é uma realidade. Porque é o seguinte, o que, que se questionava anteriormente? Que quando um policial militar socorria um criminoso, um traficante, ele ficava dando volta com a viatura até a pessoa morrer e depois entregava lá no hospital. Então, essa era uma das acusações. E quando, mesmo tentando socorrer, o criminoso morria da viatura, os policiais eram acusados de agir dessa forma, de colocar em risco ou até mesmo de tirar a vida daquelas pessoas que eles estavam socorrendo. Isso, estou dizendo aqui para você, numa condição mais. Pessoal, deu um pico aqui, vocês estão. Eu voltei? Doutora Larissa, como é que estamos aí? E agora? Vocês estão conseguindo me ouvir? Voltei? Júlia, confirme aí para mim se deu certo agora. Eu vou continuar explicando lá para o doutor Leonardo. Pessoal, tô vendo, tô ouvindo, como é que tá aí para vocês? Tá cortando? Estão me vendo e ouvindo agora, pessoal? Beleza. Então, olha só, explicando aí o que o doutor Leonardo disse, vou voltar do começo. Essa proibição, essa situação em que existe uma proibição para que haja o socorro por meio de policiais, ela parte daquele princípio, tá? De acusações contra policiais, de que quando o policial tentava socorrer um criminoso, ele ficava dando volta com a viatura até o criminoso morrer, e depois que ele morria, eles levavam o criminoso lá no hospital, ó, chegamos, mas morreu no caminho. Então, é para evitar isso também. Então, eu até penso que é uma medida de proteção tanto para os policiais, para não sofrerem esse tipo de acusação, como para também pessoas que possam se sentir não devidamente socorridas por policiais. Por mais que o policial militar tenha ali conhecimento mínimo para prestar também os primeiros socorros, o que nós vemos é que ele não tem muitas vezes material, não tem estrutura material para poder prestar esses primeiros socorros. Então, em razão da viatura não ter uma condição própria para prestar socorro, a viatura policial não foi feita para isso, né? Então, achou-se melhor que o socorro fosse prestado única e exclusivamente, né, por aqueles que tivessem uma estrutura física e um treinamento mais aprofundado, mais adequado na prestação de socorro. Doutor Leonardo, é mais ou menos isso aí que eu me recordo dessa situação. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Senão eu vou explicar o artigo 137, que fala sobre o crime de rixa, e aí depois a gente fica só com os crimes de contra a honra. Doutora, deixa eu procurar aqui. No caso do artigo 135-A, parágrafo único, se a negativa do atendimento resulta em morte, isso não poderia acarretar a perda de função do profissional médico? Vamos lá, doutora. Essa pergunta, né? Deixa eu responder então. Bom, primeiro, olha só.
nós temos 3 formas de responsabilidade médica profissional, e isso faz parte do meu estudo lá do direito médico. O médico pode ser responsabilizado civilmente, uma indenização, por exemplo, criminalmente pela prática do crime, e ele pode ser responsabilizado também administrativa e eticamente, no caso do Conselho Regional ou Conselho Federal de Medicina. Ele perder a função médica, ele perder, né, o status de profissional médico, ele perder o registro dele, isso acontece por uma decisão ético-administrativa, tá? Ou uma decisão criminal, que também pode ser, então, encaminhada para o Conselho Ético Profissional, para que o Conselho Federal avalie essa possibilidade de exclusão desse profissional dos quadros, tá? Quem pode fazer essa exclusão é somente o Conselho Federal de Medicina. Então, fica aí essa questão já inicial para a nossa análise. Uma outra questão. Médico é médico em tempo integral, de acordo lá com o juramento de Hipócrates dele. Tá? Agora, imagina só um médico que trabalha com pesquisa, que trabalha dentro de laboratório, nunca trabalhou na parte clínica, nunca trabalhou na parte de atendimento de pessoas, né? Nós queremos que ele realize um procedimento que ele só viu na faculdade. Todo médico sai clínico geral, mas nem todo médico tem, por exemplo, especialidade em tórax, em crânio e assim por diante. Então, esse é um assunto muito delicado para se tratar. O médico, quando ele atua, quando ele atende um paciente, ele também tem todas as condições de proteção pessoal, para que ele não seja contaminado com sangue, com saliva, com fluidos do paciente. Nós também não podemos obrigar o médico a realizar um atendimento conforme a sociedade muitas vezes espera, né? Não é da época de vocês, mas tipo MacGyver, um clipes e um canivete, o cara faz uma bomba, né? Nós não podemos também imaginar que o médico vai agir numa situação daquela. Tem um caso nos Estados Unidos onde uma pessoa caiu numa fazenda, num estábulo, bateu a cabeça e teve um edema, uma pressão craniana muito forte. Tinha um médico visitando ali os parentes naquela propriedade rural, ele pegou uma furadeira e furou o crânio da pessoa no local do edema para diminuir a pressão. Beleza, fez, deu certo, sarou, mas e se tivesse matado aquela pessoa por essa conduta, né? Se em razão dessa conduta a pessoa de fato tivesse morrido. Então, ou seja, é muito complicado analisar essa situação. Eu ainda parto do princípio que o médico, nesse momento, como qualquer outra pessoa, podendo e não colocando a sua vida em risco, tem a obrigação de prestar o socorro. Se for para ele colocar a sua vida em risco, ele é aquela pessoa também que pode praticar ações momentâneas de imobilização, às vezes uma massagem cardíaca, alguma coisa assim, e nessa situação, então, poderia ele chamar o socorro das autoridades públicas. Eu entendo que eu não entendo que ele não seria, que seria culpado nas duas situações, não. Eu entendo que ele, como qualquer outra pessoa, ele não é obrigado a colocar a vida dele em risco para salvar outra pessoa. E aí não teria ele responsabilidade penal, não seria considerado como omissão de socorro. Se ele ajudar, no caso do exemplo que eu dei lá, ele ajuda, faz o que tem que fazer. Aí eu vou perguntar, ele tem conhecimento técnico para aquilo? Ele tem expertise para furar a cabeça de uma pessoa? Ele é um médico que tem especialidade em cirurgia craniana? Se ele não tem, ele assume o risco e aí ele vai responder por essa morte. Se ele é um médico especialista em cirurgias cranianas, ele sabe exatamente o que ele está fazendo e fez tudo dentro de um protocolo que deveria ser feito, também não tem responsabilidade. Então, tem que analisar o caso concreto, tem que analisar quem são as pessoas envolvidas na situação para saber se vai gerar uma responsabilidade ou não. Mas eu penso, de uma forma geral, que o médico, como qualquer outra pessoa, não é obrigado a expor a sua vida a risco para salvar quem quer que seja. Tá? Ele tem meios de ajudar aquela pessoa, não pessoalmente. Ele pode ajudar de forma acionando as autoridades públicas. Então, são muitos fatores que têm que ser analisados para que a gente possa compreender se tem responsabilidade, se a pessoa agiu além daquilo que poderia fazer ou não. Eu acho que tem muitas variantes aí que, no caso concreto, o juiz vai ter que analisar. Por isso que ser juiz não é fácil. Tá? Por isso que analisar a vida dos outros é muito difícil. Pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade um pouquinho aos nossos estudos, para que eu possa, na próxima aula, falar somente dos crimes contra a honra, tá? Capítulo 5, artigo 137, perdão, capítulo 4, artigo 137 da rixa. E diz lá o artigo 137,
participar de rixa, salvo para separar os contendores. Detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Se ocorre lesão, se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se a pena da participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, o que é o crime de rixa? Um exemplo bem didático para nós compreendermos. Duas torcidas de futebol, por exemplo, Palmeiras e Corinthians, combinam pela internet, no final de um jogo, se encontrarem lá em determinada estação do metrô em São Paulo para praticarem uma guerra entre as duas torcidas. Isso é rixa, tá? As pessoas que participam da rixa são chamadas de rixentos. Tá? É importante participar de rixa, salvo para separar os rixentos, né? Doutor, isso acontece lá na Barra Funda, é perigoso ali. Então, são situações muito comuns aí, né? Eram muito comuns no passado, hoje a gente nem sabe como é que vai ficar esses esportes coletivos, né? Como é que vai acontecer, mas a rixa, o exemplo clássico seria esse. Então, a rixa, de acordo com a doutrina, de acordo com toda a literatura sobre o aspecto aqui, a proteção né, que impõe a prática do crime de rixa é contra a incolumidade da pessoa humana, porque o intuito, o crime de rixa é um crime pré-doloso? A intenção deles é brigar, né? E aí nós temos que perceber que em determinada situação assume-se o risco de matar, assume-se o risco de lesionar, né? Mas a intenção deles é brigar, a intenção deles é essa. A intenção deles, de fato, é difícil nós buscarmos uma caracterização de que a pessoa foi lá de fato para matar o outro. Só se ela for armada, só se ela criar situações para de fato tirar a vida da outra pessoa. Mas se todo mundo for de mão livre, a intenção é brigar, né? Então, um outro grande problema do crime de rixa é identificar os criminosos. Se não por meio de testemunhas, por meio de câmeras de segurança, é muito difícil dizer quem é que estava envolvido, por exemplo, numa briga, num tumulto como esse, onde as pessoas costumam encobrir os rostos e assim por diante. Então, é uma situação bastante importante a análise do crime de rixa. E é um crime de perigo, né? Por quê? Porque, de fato, ele vai expor a outra pessoa a um dano concreto. Na classificação do crime de rixa, nós entendemos, então, que qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo e o sujeito passivo. É um crime de perigo abstrato, mas na prática nós sabemos que é um perigo concreto. O perigo abstrato que diz a doutrina é que eu não sei exatamente qual é o perigo, qual é o dano que a pessoa vai sofrer, mas nós sabemos que ela sofrerá um dano concreto. Uma outra situação importante aqui é que ele é um crime plurissubjetivo. Não dá para praticar esse crime em duas pessoas. Duas pessoas não praticam a rixa. Tá? Então é sempre um crime aí que aglomera muitas pessoas. Pessoal, acabo aqui de receber a informação de que hoje, nessa terça-feira, o Brasil ultrapassa as 30 mil mortes por Covid-19. Então fica aí também esse registro, né, o nosso lamento, o nosso pesar, por 30 mil brasileiros já terem morrido por Covid-19. Né? Quem acha ainda que é brincadeira, quem não está tomando o cuidado necessário, né? Quem foi para o shopping lá em Fernandópolis, né? Saiu agora a matéria agora há pouco de jovens que foram no shopping, se aglomeraram, tomaram shopping. Então, tomar cuidado. Semana passada era 22 mil, hoje já são 30 mil e ninguém sabe onde isso vai parar, pessoal. Eu fiquei sabendo que a Santa Casa de Jales já está com os leitos de UTI já totalmente utilizados, não tem leito de UTI disponível para novos casos. Então, vamos tomar muito cuidado. Por mais que essa situação não seja aquilo que nenhum de nós desejávamos, nós temos que aceitar, nós temos que desses limões aí, fazer uma limonada e superar tudo isso. Eu acho assim, aquela frase que de toda coisa ruim a gente tira uma coisa boa. Eu acho que nessa situação toda coisa ruim é ruim mesmo, tá? Mas eu particularmente aprendi muita coisa que eu não sabia dar aula virtualmente, eu não sabia fazer prova virtual. Eu aprendi bastante coisa, em ser obrigado a ficar recluso, para mim é muito difícil, por mais que eu ainda tenha lá o sítio para dar umas escapadas de vez em quando, mas eu acho tudo muito difícil, muito preocupante para todos nós, para as nossas famílias, nossos filhos, nossos pais. Então é uma situação aí que não é brincadeira, tá bom? Então, acabei de receber a notícia aqui que já passamos dos 30 mil mortos. Eu estava dizendo sobre o crime de rixa,